Fala pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série Python Expert Evolution, nível básico ao nível avançado em Python. Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com estrutura de repetição while, ou seja, como a gente consegue repetir uma ação enquanto ela for verdadeira. Então nós vamos já abrir o nosso VS Code e vamos praticar com exemplos práticos. Vamos para a aula. Bom, na aula passada, nós aprendemos a trabalhar com a estrutura de repetição for. Então, se você não assistiu essa aula, já salva ela aí para você assistir depois. Hoje vamos focar com a estrutura de repetição while. Qual que é a diferença da estrutura de repetição while e da estrutura de repetição for? Na estrutura de repetição for, a gente já sabe o número de vezes que aquele determinado de código precisa ser executado. Por exemplo, eu defino aqui uma sequência é, de range, né? Que eu preciso repetir determinado bloco de código. Então, observe aqui que a gente fez for in range de 1 a 21. Então, ele vai começar o loop a partir do número 1 e vai ser executado até o número 20. Lembre-se que ele vai pegar uma casa decimal antes, beleza? Então, nós vamos criar aqui o arquivo da aula 21, aula underline 21, seguir a nossa sequência aqui de arquivos, fechar o arquivo passado, focar na aula de hoje. Então, como que funciona a estrutura de repetição while? Eu vou ter o bloco de código aqui, while, e eu vou ter uma condição. E enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar aqui o bloco de código. Então, qual que é a grande diferença da minha estrutura de repetição for e da minha estrutura de repetição while? A estrutura de repetição for, vou pegar aqui o exemplo da aula passada, pegar aqui o exemplo da aula passada, eu vou copiar aqui e, por exemplo, eu vou ter aqui de 0 a 5. Então, eu já sei quanto que esse código precisa se repetir. Preciso repetir ele 4 vezes. Então, se eu comentar aqui e executar esse código, observe que eu vou executar de 0 até 4, porque ele pega ali uma casa decimal anterior. Se eu colocar de 0, que eu quero repetir o código de 0 até 5, então eu preciso adicionar aqui de 0 a 6, né, no range. Então aqui eu sei a quantidade de vezes que eu preciso executar o meu código. Se eu executar novamente, ele vai executar aqui de 1 até 5. Já com o while, trabalhar com a estrutura while, não. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar executar aquele determinado código. Em que situação eu vou utilizar essa estrutura de repetição while? Por exemplo, então imagine agora a seguinte situação. Eu quero imprimir o número de 0 até 5, só que eu não sei a quantidade de voltas que eu vou repetir esse código. Então, como é que eu faria com o while? Digamos que eu não sei aqui o range que eu vou precisar para imprimir de 1 a 5. Eu quero adicionar uma regra, né? Enquanto for verdade, ele vai imprimir ali um determinado bloco de código. Então, como é que eu faria? Eu criaria aqui uma variável chamada contador. Eu quero imprimir de 0 a 5. E essa variável ela vai iniciar com o valor 0. Agora eu vou adicionar o bloco while. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, ele vai imprimir while. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, ele vai imprimir o valor do contador. E aí eu vou adicionar aqui print, uma mensagem padrão, contador.
Você poderia colocar, adicionar qualquer mensagem, tá? Vírgula, e aí eu chamo a variável que eu criei, contador, né? A gente está trabalhando aqui dentro da estrutura de repetição while. Então, contador, e aí vai imprimir. Agora é o seguinte, se eu executar esse bloco de código aqui, ele vai dar um loop, tá? Por quê? Porque eu não estou atualizando o valor do contador. Então, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Contador mais igual a 1. Então, aqui eu atualizo o valor do contador. Então, a cada volta, o contador vai ser 0 mais 1, 0 mais 1. Deixa eu só comentar esse bloco de código aqui assim. E aí a gente vai executar o nosso bloco de código. E aí observe que conseguimos executar código de 0 a 5, enquanto a condição aqui, ó, for verdadeira. Então, eu tenho uma estrutura de repetição while, tenho a minha variável que eu criei lá em cima, inicia o valor com 0, e enquanto ela for menor ou igual a 5, eu imprimo o valor. E aqui o que é que eu faço? Eu atualizo o valor dessa variável aqui em cima. Eu pego ela mais 1. E aí a gente vai atualizando enquanto a condição aqui for verdadeira e vai executar o bloco de código e imprimir o valor de 0 a 5. Deixa eu só ver aqui que está repetindo. Esse nossa regra tá, é porque eu executei o código mais de uma vez, né? Então tá certo. De 0 a 5. Muito bem. Então se eu simplesmente deixar aqui contador e executar o nosso bloco de código, observe que o nosso software aqui ele vai ficar em loop. Vai ficar em loop aqui, ó. Se você observar aqui no VS ó, ele está em loop. Então vou matar aqui a seção, programa, limpei o terminal, porque senão ele vai consumir a memória do nosso computador até dar problema, né? Então a gente precisa sempre atualizar a variável aqui para não ficar em loop e aí o seu software, o seu programinha lá não ficar em loop e dar problema. Outro exemplo do dia a dia que a gente pode fazer aqui é um exemplo com senha. Eu vou criar uma variável chamada senha e essa senha ela vai iniciar o valor com aspas simples e dentro dela vai estar vazio, não vai ter nenhum valor. Eu vou adicionar a estrutura while enquanto senha for diferente de 1, 2, 3, enquanto senha for diferente de 1, 2, 3, senha vai receber put, digite a senha. Então, muito bem. Enquanto o usuário ele digitar a senha diferente de 1, 2, 3, o nosso software, nosso programa, ele vai ficar em loop e não vai permitir a entrada do usuário. Então, se ele digitar a senha correta, 1, 2, 3, eu vou exibir uma mensagem para ele informando que o acesso está liberado. Vou executar esse código para a gente entender aqui. Então, executando o programa. A senha vai iniciar vazia, né? Opa, deixa eu só adicionar aqui 2 pontos, um espaço para ficar mais visível. Matar esse programa, executar novamente. Então, o programa vai iniciar com a senha vazia e vai permitir aqui o usuário digitar, né? Então, o que é que acontece aqui? O while, enquanto senha for diferente de que 1, 2, 3, senha recebe input. Então, a gente já trabalhou com isso, com input, nas aulas anteriores, logo no início. Beleza, vamos adicionar aqui a senha 1, e aí senha
não foi liberado o acesso, né? Também a gente não personalizou nenhuma mensagem. A gente poderia também personalizar aqui uma mensagem dizendo que a senha ou o login do usuário está errado, está inválido. Vou digitar novamente aqui, ó. Enquanto a senha for diferente de que 123, não vai exibir a mensagem aqui de acesso liberado para o usuário. Então, vou digitar agora a senha aqui 123 e o acesso foi liberado para o usuário. Então, esse exemplo de estrutura de repetição while, ele é muito utilizado no mundo da programação, no mundo do desenvolvimento de software, e você vai precisar muito desse conhecimento para as aulas mais avançadas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilha, divulga o nosso trabalho e nós vamos trazer mais conteúdos para você, para a comunidade. Então eu aguardo você na próxima aula.